Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concurso. E hoje vamos falar da memória ROM, ROM, que significa Read One Memory. Traduzindo para o português, memória somente de leitura. Mas vamos para o quadro de explicação que eu vou explicar melhor. Bora! Olá pessoal, estamos aqui no quadro de explicação para dar uma definição melhor e uma explicação melhor sobre a memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória de armazenamento eletrônico que vem embutido em um dispositivo durante sua fabricação. Essa memória permite apenas a leitura dos dados, não sendo possível alterá-los ou apagá-los, somente acessá-los. Pessoal, essa memória ROM, ela tem uma diferença da memória RAM, tá certo? Porque ela já vem com dados na fabricação dela. Vocês estão vendo a foto dela aí, ela vem embutida na placa-mãe e quem coloca os dados nessa memória é o fabricante da placa-mãe. E também ela é classificada como memória não volátil, né? Ao contrário da memória RAM, que permite dados quando a energia é removida, que perde dados quando a energia é removida. E a memória ROM consegue armazenar. Por quê? Porque já vem de fábrica os dados nela e como tem na explicação aqui, você não sendo possível alterá-la nem apagá-la, somente de acesso. E ela tem a diferença, né, da memória RAM. Por que a gente bota essa diferença? Porque as bancas gostam de confundir com a memória RAM, a memória ROM e a memória RAM. Então, quando você desliga o computador, na memória RAM você perde os dados, mas na ROM ela permanece os dados. Vamos para o próximo slide e tem um resuminho da memória ROM. Memória ROM, somente de leitura, não volátil, conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Tem aquela diferença da memória ROM, como eu falei, né, pessoal? Eu vou deixar um cardzinho aqui da aula 5, que fala da memória RAM, para vocês fazer aquela comparação e estudar e não confundir com a memória ROM, memória RAM e ROM. É somente de leitura, o usuário não pode gravar nesta memória. Quem grava é o fabricante, feito eu falei. É uma memória permanente, tem um exemplo da BIOS, de recurso que pode ser armazenado em uma memória ROM. Tá ok? Então a gente agora vai responder algumas questões para tirar a nossa dúvida. Vamos lá para a primeira questão. Internamente, em um computador é utilizado um tipo de memória de armazenamento permanente. Esse tipo de memória é para dados de sistemas praticamente imutáveis. Esta memória é conhecida como memória ROM, né? Letra B. Assinale a alternativa que apresenta o programa gravado na memória ROM dos computadores compatíveis com a IBM PC, que tem a função, entre outras, de transferir o sistema operacional do disco para a RAM. Esse sistema que a gente viu lá no exemplo é a BIOS. Vocês vão entender. O computador, quando você liga o computador, ele vem com algumas informações. Aquelas informações
está gravada na memória ROM e na BIOS do computador. Para você entrar no setup, ele vem com a hora e vem com um bocado de informações. Então, é feito no exemplo. O exemplo que tem gravado na memória ROM é a BIOS. Tá ok? Vamos para a próxima. Vamos para mais uma questão para resolver. Terceiro, ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. E aí, pessoal? Essa daí tá fácil, tá? Quando você liga o computador, aparece um monte de informações do sistema operacional, da placa-mãe, e ela fica essa informação que já vem gravada na memória ROM. Ela tem, por exemplo, tem lá na explicação a BIOS, não é isso? Então aqui a letra E. Porque a letra E, CRT. CRT é aquele monitor bem antigo. Letra B, memória RAM também não é, porque memória RAM é uma memória principal do computador. A letra C também não é, porque é disk drive. E a letra D não é também, porque é CD-ROM. CD-ROM é um drive só de leitura. Vamos lá para o quarto. Os dispositivos de armazenamento considerados não voláteis são apenas... E aí? Vamos eliminando, né? Memória RAM é volátil, então vamos eliminar a letra A, a letra B e a letra C. Então, ficou letra D e E. Então, qual é... Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês ficar mais fácil. Quando você desliga o computador, a memória ROM não apaga os dados porque ela já vem do fabricante. A mesma coisa é o HD. Porque todo sistema, quando a gente instala o sistema operacional no computador e todos os programas, fica no HD do computador, no disco rígido. Então a letra certa é a letra D de dado, tá ok? Letra D de dado é a opção correta. Porque a memória ROM, quando você desliga o computador, ela permanece os dados ali. E a HD também não se apaga, que é diferente da memória RAM. Foi uma boa explicação essa, hein? Mas vamos para mais questões. E aí, pessoal, chegamos a mais um fim de uma aula sobre memória ROM. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu quero que vocês deem aquela força no canal, dando aquele like, se inscrevendo no canal e ative o sininho para os demais vídeos chegar a notificação para vocês, certo? Espero que vocês estejam estudando para conseguir passar no concurso público e atingir sua meta. Que Deus abençoe. Valeu, tchau, até a próxima.